Vamos lá, vamos começar? Não é meus amigos, né? Bom dia você, né? Quê? Não, bom dia não, né? Sei lá. Falar bom dia no vídeo, A assim, pessoa pô, vai vai ver à ver que noite, é hora. verdade mesmo. Fala, meus amigos. Começa fazendo o que eu sei de melhor. É comer. Na hora que tiver liberado aí, você fala, Clóvis. Tá liberado? Começar então. Deus Show? abençoe. Amém. Tamo junto? Primeiro nós fala pra eles, né, lá? É o primeiro aprendizado, né? É. A primeira, né? Fala, meus amigos. O Anderson gostou disso aí. Hoje nós estamos começando esse novo projeto, né, da Imobiliária Leonardo Freitas, que é o Housecast, tá? O Housecast, ele nasceu de um desejo latente, né, de levar conteúdo de qualidade e levar informações para todo o mercado imobiliário. Como eu sempre costumo dizer aqui, o mercado imobiliário pertence a todo mundo, pertence a quem compra, quem vende, quem está especulando, quem constrói, quem projeta, quem arquiteta. Ou seja, talvez o mercado imobiliário, né, Laio, ele seja um dos únicos mercados que contempla toda a sociedade. Com Toda a certeza. sociedade, desde o início dos tempos, as descobertas por terras, né, as guerras, enfim, todos nós estamos inseridos de forma intrínseca no mercado imobiliário. Por isso, veio o desejo de nós termos esse podcast exclusivo para o setor, né? Nesta mesa aqui, obviamente, hoje estamos eu e Laio, justamente para apresentar esse projeto, né? Falar como ele vai funcionar. Nós dois que seremos os Locutores. Precisa cortar, não. Tem que fazer errado mesmo. Os interlocutores desse projeto, mas, obviamente, nós estaremos aqui sentados, né, conversando. Não é uma entrevista, é um papo descontraído com essas pessoas que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, que já fizeram tanto. Obviamente, para começar, não é fácil, justamente por questão de estrutura, de despesa, de custos, e nós já temos algumas pessoas que já estão nos apoiando. Obviamente que mais para frente você que está assistindo também terá essa oportunidade de nos apoiar nesse projeto. O Laio vai falar um pouquinho desses parceiros, a maneira com que eles estão contribuindo. Obviamente, durante o nosso bate-papo de hoje, nós passaremos aqui nessa TV a marca deles e, obviamente, estaremos também em forma de gratidão divulgando ele aqui no nosso Housecast. Isso aí, Léo. A gente fica muito feliz, né? O Léo é um pouco acelerado e a gente tava conversando ontem. É bom que a gente tenha o equilíbrio, né? Porque é muita coisa para fazer um podcast. Eu gosto das coisas mais bem feitas, o Léo gosta de fazer, então fica me puxando. E no começo da pandemia, quando começou a estourar o Flow, você lembra? O Léo falou, cara, vamos fazer um podcast imobiliário? E aí eu falei com ele, vamos. Só que a gente deixou pra lá. E na verdade é muita coisa, cara. Né? Quem conhece a gente aqui sabe. A estrutura é grande, é muito cliente, é muito trabalho. A gente presta um serviço diferenciado, então a gente preocupa desde do antes até o depois, né? Mas aí foi agora no último mês, eu acho. Tem um mês e pouco. Ela falou, vamos desembolar. Aí a gente foi desembolar. Só que quando a gente parou para desembolar, realmente a gente viu muitos desafios. E um deles é a estrutura. A gente tem uma estrutura física aqui bacana, só que a gente precisava de algumas coisas. Por exemplo, toda a parte de áudio, né? A gente teve que estar comprando a parte de áudio. Vem o Clóvis da Mega Vídeo fazer essa parceria com a gente também, com toda a captação de vídeo, edição. Essa parte aí que ele sempre faz pra gente em imóvel, nas nossas campanhas. Então, 10. O pessoal da Unique, que fez pra gente aqui, tá fazendo aqui algumas estruturas, acabando agora de instalar aqui essa prateleira. A Ana da Paralá Decor, que também já é fornecedora nossa, já faz aqui a decoração do nosso escritório, vai estar com a gente aqui também em algumas decorações de mesa, decoração até da prateleira. O Valdir, que também é parceirão, sempre está fazendo pra gente placa, fazendo placa de venda de imóvel maior na cidade, então aquelas placas maiores que não são comuns, ele não mede esforço também para fazer. Ele está fazendo pra gente o adesivo da porta e fez pra gente essa logo aqui, ó, em PVC expandido.
A Karine fez pra gente a armação da prateleira. E acho que é isso, né? A decoração. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. A televisão, gente, não é. Não pode falar. Mas essa televisão nós tiramos lá do quarto da área gourmet do Lion. Mas tem um construtor aí. É importante que é parceiro. A gente falar isso, porque a gente não sabe o tamanho que isso vai virar daqui a um tempo. Uhum. Né? E todo projeto, eu penso que ele começa pequeno, né? E para vocês terem ideia, ontem nós recebemos a mensagem de um construtor, eu só vou falar o nome depois que eu tiver aqui a televisão. E já falou, fica tranquilo que a televisão a gente vai presentear vocês por gratidão, tudo que vocês já fizeram pela gente. E se for melhor que essa aqui, eu vou levar a outra para casa. Tô brincando. Então a gente ficou muito feliz, mas é muito importante a gente falar isso, inclusive eu penso que esse bate-papo, embora assim, a gente seja... muito tranquilo para conversar, muito desembolado, vamos dizer assim. A gente tem essa apreensão inicial. O projeto está começando. Eu lembro quando eu fui abrir imobiliária lá atrás e eu falava assim, se eu vender 1 lote por mês eu pago a despesa, se eu vender 2 eu consigo almoçar, se eu vender 3 eu consigo até beber uma cervejinha. E o escritório, ele tem essa proporção de negócio hoje que ele tem. Então, a gente está muito confiante no projeto. Embora, em conversa com o Laio, o intuito inicial do projeto, o desejo, o propósito é justamente levar conteúdo. Em nenhum momento a gente está falando em monetizar. Embora seja algo que inevitavelmente vai acontecer e a gente pretende, a partir do momento dessa monetização, também devolver para o mercado, devolver isso para que esse Housecast ele alcance mais pessoas, tá? Eu quero também deixar destacado hoje no primeiro Housecast o seguinte, eu sou o cara que realmente chamei lá atrás, falei, vamos fazer? O desejo veio em mim. Agora, se dependesse de mim para montar isso aqui tudo, eu não faria nada, tá? Isso aí transfiro 100% dos méritos para o Lion, né, que empenhou, inclusive... Ele perguntou pra mim, você pensou em nome? Eu falei, pensei em vários, me dá o seu. Ele, Housecast. Eu falei, aprovado. Aprovado. Foi difícil. Então, criou a logo, criou toda a identidade visual, né? Além dos compromissos, das demandas que ele já tem que cumprir. Ele também fez isso aí. E ele pontuou muito bem. Lá eu gosto das coisas muito bem feitas, né? E eu falo assim, feito é melhor que perfeito. Aí ele completou, mas não de qualquer jeito. Dependesse de mim, eu tava com aquela TV tubão aqui, sem microfone, já tava falando. Mas é porque eu sou da execução. Né? Mas é bom, né, cara? É bom que a gente tava conversando ontem, inclusive, não só do Housecast, mas da vida mesmo. Ter esse equilíbrio é muito bom. Eu puxo um pouquinho para trás e puxo um pouquinho para frente. Então, no final dá certo. No final, mas agora fiquei curioso, porque você sempre escutei você falando isso. Só voltando um pouquinho aqui da quando você foi abrir imobiliária, mas você sempre fala esse primeiro, mas eu nunca soube o que aconteceu mesmo. O que aconteceu pra mim? Porque você falou... Não, aconteceu pra você abrir, não. O que aconteceu de venda? Toda vez eu escutei você já falando assim, eu ia abrir minha imobiliária, se eu vendesse 1 lotinho eu pagava minhas contas, se eu vendesse 2 eu tomava uma cerveja. Olá, na primeira semana nós vendemos 2 apartamentos. e na verdade, assim, eu não me lembro bem dos números, mas eu posso bem te falar mais que um lote. É bem mais que um lote. Mas eu posso te afirmar que... Não vou te dizer que nem nos meus melhores sonhos. Claro que nos meus melhores sonhos eu imagino até ter muito mais em termos de proporção e corpo para a imobiliária que nós temos hoje, né? Mas o que aconteceu foi algo assim, até muito de Deus, porque eu saí de uma empresa que já tinha 10 anos, o meu nome conhecido por todo mundo era Léo Petaf, inclusive agendado no telefone de clientes, né? Leonardo Petaf, Léo Petaf. E o que me trazia muito orgulho, porque é sinal que eu vestia de fato a camisa e entregava aquilo que era para ser entregue. Tá na cara da empresa. E era uma sociedade. E quando eu abri a Leonardo Freitas, eu não sabia o tempo que o mercado iria precisar para digerir que eu era o Leonardo Petaf, que o Leonardo Freitas era o mesmo Leonardo Petaf. E foi tudo muito rápido. Na verdade...
eu tive a oportunidade de mandar um e-mail para Credipago, já recebi no meu 2º mês de escritório um vídeo do Bruno Gagliasso. Eita. Teve até muita gente que perguntou, poxa, por que não foi você que fez? Ah, né? meu Deus. Beleza, é bem equiparado. Isso é mais uma coisa que vocês vão poder acompanhar junto aqui no Housecast. Quem não conhece aí pessoalmente, você vai ver a autoestima desse rapaz, tá? É uma coisa... Eu me amo mesmo, graças a Deus. Mas isso tudo... Muito rápido, né, Léo? Foi muito rápido. E a gente entrou com uma campanha de locação logo em seguida, garantindo aluguel de 60 dias. Então o escritório, graças a Deus, ele cresceu. E o ponto, só te interrompendo, o ponto também era um outro desafio, porque aquele ponto, não precisa falar onde que é, mas a galera já sabe. Muita gente fala, aí não dá certo nada. Rapaz, quem entra, fecha. Quem entra, quebra. Deixa eu te falar, tem uma parente, eu não vou nem falar a parente de que parte pra a pessoa não saber que é ela. Né? Mas ela chegou pra mim, eu tava terminando a reforma lá e falou assim... Nossa, você vai abrir aqui? Eu vou, porque aqui nada dá certo, tudo fecha com 6 meses. É um empurrão que você precisava. E na verdade, nós saímos de lá com 2 anos. Realmente, porque não tava dando conta mais, né, não cara? dava conta, cresceu. A gente tinha uma reunião com um cliente, entrava o cliente e saía 4. Entrava um cliente e saía 6. Os corretores, os funcionários que estavam aqui só tinham um cômodo, né? Quantos metros quadrados será que tem aqui? É um pouquinho maior do que esse aqui. É um pouquinho maior do que essa sala aqui. Era um pouquinho maior. Só que é verdade, Olaio, que a gente, assim, obviamente, é inevitável né, não assumir que nós crescemos um pouco nesse tempo. Uhum. Mas ainda o desafio de uma imobiliária, você tá aqui dentro, você sabe, né? Participa efetivamente da gestão. Grande. Você vê que não é fácil. Imobiliário, você pode ver esse tamanho todo aqui. Se ficar 6 meses sem vender, fechou a porta, acabou. Toda a história que você construiu ficou para trás. Porque não existe uma receita fixa. A gente vive esses desafios de fatores, inclusive influência externa, né? É uma posição do governo, é uma mudança de financiamento, a alta das coisas, o construtor desanima a construir, o construtor anima, o preço sobe, enfim. Um infinito aí de possibilidades que nos faz desafiar, mas também ao mesmo tempo nos faz crescer como pessoas e tudo. Eu acho bacana você ter vindo para esse lado da conversa, porque eu acho que essa é de fato a raiz, né? O intuito do nosso Housecast é bater papo, conhecer mais, até não só como negócio, mas da vida pessoal de cada um, daquilo que faz, daquilo que pensa. O Laio, eu não sei se vocês sabem, mas o Laio, ele trabalhava numa empresa do Rio de Janeiro e ele era amigo nosso particular, inclusive ganhava bem. Não, volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Tá. Não, só porque tem uma... Você não sei se você vai lembrar, tem uma história muito boa, do piercing, você lembra? Nossa, mãe do céu. O Laio, ele, vamos lá. Trabalhava na Adril, a minha mãe morava em Londres, eu ia pra Londres. Ele ia pra Londres, mas... Acabou que não foi, minha mãe voltou. Aí eu fui, tava sem trabalho, você arrumou Aí vamos lá, onde que eu te conheci, né? Aí tinha um grupo de oração. Nossa, aí você voltou demais. Voltei demais. Um grupo de oração, inclusive, que eu, juntamente com o Darlan vai ver isso aqui depois, nós fundamos o grupo de oração Amor Maior. E chegou um certo momento que nós precisamos, foi necessário sentar a pessoa que tocava violão. Uhum, eu lembro. Porque o grupo de oração era algo que não podia ver ali o cara ser estrela, o cara querer aparecer e tal. E esse cara era muito bom, cara. E o nosso grupo de oração não tinha banda, não tinha nada, só tinha ele de violão. Então, como que a gente ia pro grupo de oração, cantar música, ficar só batendo palma? Não tinha jeito, cara. E a Laizinha cantava com a gente. Ela falou, meu primo toca. Aí eu falei, tocava nada, cara. Então traz seu primo. Aí chega um cara lá com cabelo meio vermelho, chega com um piercing na sobrancelha. Eu falei, meu Deus. O cabelo não precisava falar, não. Mas, beleza. Fizemos amizade, entrou no grupo de oração. Depois o outro rapaz voltou também. E crescemos junto também, o grupo de oração. Foi uma coisa linda. E o Laio teve essa história que resolveu não ir para Londres. Uhum. Eu falei, Laio, você tem que arrumar um serviço. Vou te ajudar a arrumar um serviço. Você tinha quantos anos, cara? Acho que eu tinha uns 16, não, uns 15, 16 anos, eu acho. Ou menos, né? 15, 16 anos ou menos. Aí eu fui e arrumei uma entrevista pra ele. Não foi isso? Numa agência de publicidade aqui. Numa agência de publicidade. Inclusive, ó, tá vendo? Esse Housecast você tem que me agradecer, tá vendo? Você aprendeu lá a fazer publicidade porque eu te indiquei. Mas, enfim.
Lá e vai fazer entrevista com o piercing na Você sobrancelha. foi me dar uma carona. Aí, Pé do Poço como Marília foi? ali. Não, foi engraçado. Aí, não sei se a gente Uns 15, encontrou. 16 mesmo, que eu já tinha carteira, verdade. A gente encontrou no pé do Poço Marília e falou, vou te dar uma carona. Onde você tá indo? Eu falei, tô indo na entrevista que você arrumou pra mim. Aí você olhou pra minha cara assim, falou, você vai de piercing? Ué, que eu faço aqui? Vou arrancar o piercing? Aí ele, você vai de boné? Tava de piercing e boné. Eu falei, cara, vou lá. Ele falou, não, arranca pelo menos o boné. Aí eu tirei o piercing, eu tirei o boné, aí eu fui pra entrevista. Acabou que foi bom demais, fiquei lá na empresa, aprendi muito lá também. Fiquei lá, nem sei, 1 ano e pouco, saí da empresa, a empresa cresceu também na época, comecei a ter participação no lucro da empresa, foi muito bom pra mim, aprendi demais. Foi quando a minha mãe tinha voltado de Londres e não adaptou no Mansur. Aí voltou pra morar em Unamar, que é distrito de Cabo Frio. Na época era uma tribo indígena, depois eu vou falar sobre isso. Mas aí o que a gente tava falando? Não, eu tava falando justamente depois. Como que você me conheceu? Na verdade, como que você me conheceu? Só uma observação. Não, te conheci no grupo de oração. Isso. Aí nós iríamos falar. Aí sim. Chamar pra trabalhar. Aí eu fui pro Rio, pra Unamar. Só uma observação. Poxa, às vezes falam assim, o Léo é antiquado assim, não pode usar um piercing. Não pode... Gente, nós estamos falando de 15 anos atrás. Era uma realidade diferente, né? Era outra questão. Eu lembro que eu era apaixonado com tatuagem. Hoje em dia eu ainda não tenho, mas um dia eu vou ter ainda. Você tem na perna, pode assumir que você tem. Não, é aparente. E na época eu não, mesmo novo, querendo fazer, mas eu tinha aquele medo, porque antigamente realmente, por mais que 15 anos é pouco tempo, mas mudou bastante a cultura, mudou bastante o que a gente aprova ou desaprova hoje na sociedade. Aí só pra chegar onde que o Léo quer falar, aí eu trabalhei nessa empresa, minha mãe foi pro distrito de Cabo Frio, que chama Unamar, e chegando lá eu fui mandar currículo pra alguma empresa. Tinha um site que chamava busiosturismo.com, acho que existe até hoje, de um argentino de Búzios. Eu mandei o meu currículo pra base dele, só que, na verdade, para uma agência de publicidade de Araruama. Só que quando eu mandei pro site, eu acho que ele analisava todos os currículos antes de repassar. Ele me chamou. Eu falei, que bacana. Aí eu fui lá, ele era muito, não sei qual que é a palavra, espirituoso. Quando ele me viu, na hora que eu dei bom dia pra ele, ele falou assim, você tem uma energia muito boa. Aí eu falei, o que esse cara tá querendo falar com isso, né? No final eu vi que foi bom. Ele mesmo fez a proposta e eu ficava trabalhando de casa, ganhando um valor 3 vezes superior que eu ganhava aqui em Mansur. Eu falei, que isso, gente? Achei uma mina de dinheiro. Nesse meio tempo, em 2 meses, ele tinha, o site tinha repassado para essa agência, a agência me passou, me pediu uma entrevista. A agência era em Araruama, também de um amigão nosso que a gente vai lançar. As histórias se encontram lá na frente, né? Do Augusto. Hoje, amigão nosso, fez a campanha aqui da LF, que 7 de março agora a gente vai lançar. Na época, a empresa tinha sede em Araruama, só que tinha uma filial no Rio, na capital. Por mais que era trocado, mas por que a filial era na capital? Porque os diretores, que era o Evandro e o Augusto, era de Araruama. Mas a filial aqui tinha os maiores clientes, né? Então, na época, a gente trabalhou para a JMJ, fazendo aquela Jornada Mundial da Juventude junto com a Coca-Cola. Tinha o grupo Caoa, que hoje é Shell e na época era Hyundai. Tinha a Assembleia Legislativa do Rio, tinha a Miriam Rios, o Bebeto, tinha bastante. E foi, assim, uma época que eu trabalhei uma coisa que eu gostava e me deu muito conhecimento. Só que a empresa passou por uma reformulação e eu vim passar férias em Mansur. Você lembra disso? Uma bacia, eu lembro. Aí eu tinha um Fuso, na época era um carrão, cara. Isso aí era 2012, eu acho, né? Tudo financiado. Eu falo, né? Aqui é pra falar assim? Ô, produção, aqui é pra falar assim? Todo financiado. Ou na verdade um diretor... Depois eu vou contar a história desse Fuso. De verdade um diretor foi trocar de carro, me ofereceu esse carro e eu fiquei com ele. Aprovou um crédito, eu financiei. Ganhava bem, mas não pra sustentar um carro daquele, né? Que na época, nossa, era um carrão pra um menino... O salário dele ia na gasolina. Pra um menino novo, sem juízo. Aí eu vim passar férias em Mansur, você lembra? Aí eu parei em frente à pracinha. Eu lembro disso como se fosse hoje. Do lado do Ricardo ali, onde que era o treino do Ricardo. Aí eu vim conversar com o Léo. Ô, Léo, cara, você tá trabalhando com o quê? Você ganha quanto lá? Eu falei, não, será que você ganha isso mesmo? Aí eu fui abrir um Excel com as minhas comissões, todo orgulhoso. Aí ele usou uma frase assim, você quer dar um tapa na pobreza? Não, tapa na miséria. Tapa na miséria? Você quer dar um tapa na miséria?
Falei, rapaz, tô ganhando isso aqui. Ele falou, dá um tapa na minha, por quê? Na época, eu acho que você tinha acabado de trabalhar com seu pai. Eu acho que você trabalhava com roupa. A Laurinha ia nascer, ou nasceu, você não queria ficar viajando. Falou assim, vou trabalhar com meu pai. Seu pai te convidou, não é isso? Aí, pela história que eu tenho, que eu nunca conversei com você, era assim, pai, eu vou trabalhar com você, mas você já tem a vida engatilhada. Se for pra trabalhar com você, eu quero subir o morro. Aí vocês pegaram, alugaram um ponto que inclusive era do seu pai, lá em frente a mais, e foi abrir a Petaf. E o Léo, o bacana da visão dele é isso, cara, daquela época. Ele chamou o pessoal pra trabalhar com ele e ninguém era corretor. Foram todos trabalhar pra tirar o Cressa, pra começar a trabalhar. Inclusive, isso é uma característica nossa até hoje, né? Quando a gente pensa em alguém, você fala assim, vamos arrumar alguém pra contratar, a gente não tem aquela primeira visão num cara que já é corretor, já é do mercado, porque realmente a forma da gente trabalhar é um pouco diferente, né? Então eu lembro que foi eu, a Dani, o Danilo, o Bruno, acho que era isso, né? De corretor, você e seu pai. E aí a gente começou. Sabe o que é não ter noção, cara? O que você vai fazer? Não tinha noção, cara. Falei, como que eu vou vender um imóvel, cara? E aí a gente parava pra pensar assim, a compra de um imóvel, certamente, na maioria das vezes, é a compra mais cara da vida de uma pessoa. Né? Continua sendo até hoje. A não ser quando o cara é investidor, o cliente é investidor, mas aí são casos mais raros, assim. Mas sendo a compra mais cara na vida de uma pessoa, a pessoa tem que ter muita confiança em você. Porque ela vai pegar aquele dinheiro que ou ela juntou, ou ela vendeu alguma coisa, ou pegou de herança, e vai comprar um imóvel. E mais do que só o imóvel, ela tem que ter confiança na pessoa que está atendendo ela. E aí foi um dos primeiros desafios para mim. Porque até então, por mais que eu já tinha trabalhado com venda, até na agência de publicidade, depois lá no Rio, é diferente, cara. Você vendeu um bem na época de 150 mil, que era um apartamento de 2 quartos, bom, muito bom. É mais barato, né? 99 mil na época, eu acho que tinha no Colina. Do que você vender um site de 4 mil, 5 mil. E na época eu tava nesse ramo. Então era um desafio. Mas graças a Deus, aí eu posso falar até da minha família, né? Sempre eu venho de família de comerciante e pessoas sérias. Então isso eu levei pra mim, pra minha vida. Foi só transformar um método de atendimento que é muito diferente. Eu acho que também na roupa você teve essa adaptação quando você foi pro imóvel, né? Mas foi muito bom, cara. Foi sucesso. Foi bom demais. Eu gostei demais. Na verdade, essa transição, vamos dizer assim, já que você iniciou esse assunto, ele foi muito interessante porque meu pai, ele veio de família muito pobre. Muito pobre. Pobre ao ponto de... Quando meu avô faleceu, ele tinha 9 anos. E meu avô, quando tava lá deitado, né, pra morrer assim, disse que ele chamou minha avó e falou assim, ó, divide os filhos, você não dá conta. E minha avó, então essa força não vem do meu pai, eu acho que vem desde lá da minha avó. Minha avó segurou a história que se conta, que o pessoal de açougue dava pra ela o osso, né, das carnes, e ela misturava no meio da canjica lá pra dar gosto. E era o jeito que ela foi criando os filhos. E graças a Deus criou muito bem. Então meu pai, ele acabou se tornando responsável pela família muito cedo. Então, uma das coisas que o pai sempre ensinou pra gente foi trabalhar muito, cara. Então, uma história até muito bacana. E eu ontem, acho que foi ontem que tava o rapaz. Antes de ontem. Antes de ontem, o cara veio aqui vender picolé. Eu lá e comprou uns picolé dele. E eu falei com ele, falei, rapaz, já vendi picolé. E eu vendi picolé quando eu tinha 9 anos. E por que eu vendi picolé? Primeiro porque o pai nunca aceitava a gente ficar à toa dentro de casa. Nossa! Eu lembro que a gente chegava da aula, saía por 6 horas da manhã. Chegava meio-dia, a gente dava um miguezinho deitado na sala ali. Dava meio-dia e meio. Se o interfone tocasse lá embaixo, a gente morava no apartamento. Nossa, eu já corria desesperado pro banheiro, meu pai não vê que eu tava dormindo. Era inaceitável pra ele. Justamente porque ele virou homem muito novo, né? Então a referência que ele tinha, que uma pessoa tinha que ser um homem muito novo, era aquela. E eu fui vender picolé, cara. E eu fui vender picolé por quê? Porque meu pai, era lutador pra caramba, ele
sempre fez de tudo pela educação da gente, mas a condição era um lápis, um caderno, é brochurão que fala? Normal caderno brochurão. E os meninos da minha sala já tinham lapiseira, já tinha caderno capa dura de arame, era lançamento da época. E eu queria ter aquilo. E eu pedia e falava assim, ó, se você quiser isso aí, você tem que trabalhar e conquistar isso aí. Então, era assim que eu fazia. Agora, é engraçado que eu tinha um espírito empreendedor desde novo. O Dieguinho vai assistir isso aqui. O Dieguinho hoje ele trabalha no Cicobi Saúde ali. O Dieguinho era meu amigo. Tinha um dia que eu levava ele comigo pra ele vender picolé pra mim e eu pagava comissão dele. Você ficava tranquilo e vendia? Não, eu tava junto, só que os negócios tinham que expandir. Eu tinha que ir pro outro lado. Então, olha só que coisa bacana. Então, assim, a gente começou a trabalhar muito novo. Depois, uma história muito bacana, cara. E, assim... Nossa, muito, muito crédito. Hoje, ruim ou bem, eu transfiro pela educação que eu tive. E quando eu falo do meu pai, eu falo do meu pai e da minha mãe, porque ele só fazia com a anuência dela. Então, obviamente, eles conversavam isso dentro de casa. Mas eu tive um serviço na Tinalto. Na Tinalto, que era oficina. E meu serviço era lavar carro. Então, eu lavava carro. Eu recebia R$20 por mês. E depois aumentou para 25. Rapaz, um dia eu fiquei surpreso. O cara tava me pagando com cheque de outra cidade. Beleza, inocente, eu não falei nada. E R$25 pagando com cheque. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tal. Depois eu consegui serviço na contabilidade do Avilande e do Luiz de Assis, que são hoje grandes amigos mesmo, na contabilidade. Eu fui trabalhar na contabilidade, ganhava R$50 por mês. E depois eu tive um aumento de salário que para mim foi mágico, R$60 por mês. Quando eu fui fazer ensino médio, era ensino médio na época, nem sei como que fala hoje, o meu pai me tirou do serviço e falou assim, agora eu quero que você só estude. A gente estudou a vida toda na Maria de Luca, em escola pública. Ele transferiu a gente para a escola do futuro. E eu sei que ele fazia isso aqui, ó, para conseguir pagar. E a gente foi para lá. Daí depois me deu oportunidade em Juiz de Fora, que eu fiz cursinho, morei lá 10 meses, história para outro dia. E voltei... comecei a fazer administração de empresa aqui e comecei a fazer estágio lá na Casa Breda em material de construção. Lá eu fiquei um tempo. Meu pai era assim, ele incentivava, você quer tirar carteira? Eu pago a metade, você paga a metade. Uhum. E a faculdade também era esse incentivo, eu pago a metade, você paga a metade. Só que chegou um tempo, para mim aquilo ali era muito pouco. Meu pai trabalhava com confecção também e meu pai ia parar. Ele já estava falando em parar. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com o senhor aí. E fui trabalhar com ele dentro do escritório. Dentro do escritório eu entendi todo o processo. Não sabia, não. Você já tinha ido direto vender? Não, deu uns 6 meses. Eu acho que porque meu pai nunca quis pra mim, porque uma vida de um representante de estrada não é mole não, cara. Você dorme mal, come mal. O pai, ele queria que eu estudasse... Talvez passasse no concurso igual meus 2 irmãos passaram. Mas ele não queria que eu fosse para a estrada. Só que um dia chegou, chama mostruário, né? Ele trabalhava com pedido. Chega em final de estação, o mostruário, ou ele ganhava, se eu não me engano, era 25% de comissão. Chega no final da estação, ele pode devolver o mostruário para as fábricas, ou ele pode vender e ganhar 40%. Uhum. Eu não tinha carteira, eu tinha 17 anos. Uhum. Eu peguei o carro, deixa só ir ali. Voltei dentro de Manhuaçu para clientes que não eram clientes dele e voltei com todas as malas vazias e cheque. Ali falou assim, rapaz, eu falei sim, eu nasci para isso, cara. Eu nasci para vender. E ele me colocou na estrada, inicialmente até alguém dirigia para mim, que por coincidência do destino é o Sebastião que trabalha com a gente hoje, tá? Nisso deu 1 ano, ele quis parar e parou mesmo, aonde eu fui para outro caminho. Eu saí das vendas de pedido, daquele estilo de roupa que era infantil e tal, e fui trabalhar com modinha. Modinha era uma coisa que ele já havia trabalhado há alguns anos atrás, só que era um risco maior, tinha mais trabalho, mas também dava um retorno melhor, que era pronta entrega. E ele me apresentou para 2 fábricas de Belo Horizonte. E ali... detalhe. Nesse momento eu abandonei a faculdade. Uhum. Tá? Aí você focou... Pode contar. As coisas que eu não sei se pode contar, né? Depende. Ai, meu Deus. Mas você trabalhava vendendo roupa e tinha uma cliente sua em Piedade, Caratinga.
Aí um dia você chamou pra eu ir com você. Nossa, mãe, faz isso não, olha. Você deu a benção lá? Pode falar? Vamos chegar lá. Mas eu vendendo roupa, as coisas foi dando certo também, né? E de vez em quando eu chamava alguns amigos pra ir comigo nas viagens, né? Porque é uma semana sozinho, vida de representante é vida solitária, gente. É vida solitária. E o Lai tá querendo contar a história que eu cheguei numa cliente lá, ela, inclusive, ela até mudou de religião, deve ser por culpa sua. E ela era muito católica, cara. E é o que, assim, o mercado imobiliário, cara, ele me transformou 100% nisso. É, cara, muda muito. Porque o mercado imobiliário não aceita mentira. E eu era aquele vendedor que tinha aquela mania de estrada. Tipo, tá vendo essa blusa aqui, ó? A fulana da loja de trás comprou 10 dela. Uhum. Outra mania que eu tinha, chegava assim, você viu a novela ontem? Não. Ué, aquela atriz estava usando essa blusa. Tava nada. Era aquilo para incentivo. E posso te falar, os clientes eram abençoados, porque vendiam e ganhavam dinheiro também. Mas também eu falava a língua dos clientes. Chegaram no cliente que era evangélico. Gente, veja bem, nesse ponto aí eu já tinha 19 anos, mas era 19 anos de idade ainda, não tinha muito juízo. Então chegava lá, se eu via que o cliente era evangélico, começava, entra na minha casa. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco só não me atende. Pode atender, faz suas coisas aí. Aquilo gerava empatia, cara. Aquilo, a pessoa conectava comigo. E uma vez eu fui em uma que era muito católica. E a mulher começou a falar de padre demais. Aí foi, opa. Ela falou de padre, mas foi, esse menino aqui tá no seminário, tá querendo largar o seminário. Lá no Ceará. Tá lá no Ceará. Ele tá lá no Ceará, ele tá no seminário. Ela olhou pro meu piercing. Ela regalou os olhos pra mim. Ela olhou pro piercing do Lai. O Lai tava com piercing, lembra desse piercing. Aí eu falei assim, não, mas ele tá meio revoltado, colocou piercing, tá querendo, meu filho, larga não e tal. Foi lá, pega o violão e canta pra ela uma música. Lá pegou o violão, tocou a música pra ela. Chegou na hora de ir embora, aí pegou e falou assim, não, você não vai embora antes de dar uma benção aqui nela. Pegou um copo de água. Fez benzeu o copo de água. Cara, eu falei assim, vai lá, dá a benção. Pegou o copo de água, colocou pra benzer a água, pra deixar... Cobra uma garrafinha d'água, deixar lá a garrafinha d'água. Cara. E fez eu dar uma benção na loja, cara. Deus te perdoe lá. Não, nos perdoe, né? Não, mas te perdoe, porque eu tava ali só... Ai, cara, mas são várias histórias de estrada. Rapaz, teve uma história de estrada... nisso a gente trabalhava... eu não estava trabalhando por conta própria ainda, né? A empresa... Você já tá rindo, você já sabe a história, né? A empresa dava uma verba para comer... dormir em hotel, comer e tal. Era muito contado aquilo ali. Aí nós gastamos dinheiro. Tava eu e o Sebastião, acho que era eu e o Sebastião que dirigiu pra mim. Rapaz, nós chegamos pro cara do hotel, nós não tinha dinheiro pra dormir. Aí cheguei, o cara, Hotel Ponto Chique, lá em Patinga é o nome. Aí chegamos no hotel, um abraço pra vocês, muitos anos que eu não vejo, cara. Nossa, que loucura. Aí cheguei pro cara, dono do hotel, e falei assim, rapaz, nós gastamos dinheiro tudo. Vamos pra estrada, tem uns trem aí, come, trem comida de R$7, come de 15, né? E por aí vai, chegou agora, não tem dinheiro. Resolvemos tomar uma cervejinha à noite. Quanto que você vai cobrar da gente? Só pra tomar banho... Tomar café da manhã e deixar o carro dentro da garagem, porque o carro era lotado de mercadoria. Aí os caras perguntam, onde você vai dormir? Onde você vai dormir? Eu falei, no carro? Durmo no carro, não tem problema nenhum. Ele pode. Só pra você ter ideia, o hotel ele tinha aqui temporizador de banho. E não tinha, o apartamento não tinha banheiro. O banheiro era coletivo. No corredor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dormir num banheiro desse, mas tem que ir de chinelo. Depois, no privado, você me pergunta por quê. Aí... Nós fomos pra lá, aí tinha um registrozinho que eu não sei se era 4 ou 7 minutos o banho. Se passasse daquilo desligava o chuveiro automaticamente. Menino, a poltrona, o carro ficava lotado de mercadoria. E a gente dirigia assim, ó. Dirigia assim. Porque ficava lotado de mercadoria. Agora você imagina nós dormindo assim, ó. A única coisa que caía era o pescoço. Ai, o mais engraçado é o Sebastião falando que quando ele tava no sono profundo demais, ele fazia assim, ó. Só que o detalhe... Um golzinho sem ar-condicionado no que calor de Patinga. Como a gente tava sem dinheiro, no outro dia também nós não tinha dinheiro pra almoçar. Aí... Na hora que eu acordei de manhã, eu falei assim, Sebastião, pega a mochila...
Ai, foram tomar um café. Eu falo, pra que a mochila? Você vai entender. Rapaz, na hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi um queijo. Eu peguei o queijo. Não, o que é importante falar que como eles tinham que sair cedo, o queijo tava novinho só. Não tinha ninguém acordou. Isso aí era 6 horas da manhã pra tomar um café. O queijo novinho. Mas o engraçado é a cara de pau do Léo, que jogou o queijo dentro da mochila. Na hora que ele jogou, ele já chamou o cara lá de dentro. Ué, não tem queijo hoje não? Ó o cara. Acabei de colocar um queijo. Mas enfim, nós colocamos. Léo, não, você tá enganado. Ô, gente, mas Deus perdoa, porque. Cara, era que fome, época, né, cara? Era fome. Não tinha nós como, colocamos queijo, banana e pão. Chegou na hora do almoço, nós paramos numa mercearia e tinha aqueles pitulinhos de 60 centavos de refrigerante. Compramos um pra cada um, almoço com 1,20, olha que maravilha. Aí, 2 almoços por 1,20. Nós vamos pegar banana derretida. Ô, gente, que meleca. Mas, cara, sabe o que é o mais massa de tudo? A gente era feliz pra caramba, cara, fazendo isso. E a gente gostava demais de fazer isso. Você lembra que quando a gente foi a Aimorés uma vez, eu fui com você a Aimorés, também um calor danado, cara, nossa. E aí você falou assim, não, se a gente for naquele cliente ali, e o cliente comprar mais de 4 mil, isso eram umas 3 horas da tarde, nós vamos pro hotel e vamos jogar videogame. Eu nunca torci tanto pro cara comprar mais de 4 mil, você lembra? Nossa, eu ia no carro e pegava as bolsas e abria as camisas, o Léo mostrava, eu dobrava, aquela empolgação, dando boa tarde. O cara comprou mais de 4 mil e nós fomos jogar videogame. E tinha piscina nesse hotel. Era um É. dos poucos hotéis que... Em Aimorés, né? Não, era assim... Uma vez em 6 meses eu me dava presente de ficar num hotel bom. Porque a estrada era assim, você chegava e perguntava onde é o restaurante mais barato e onde é o hotel mais barato. Não tem outra coisa. Não tem margem, né? Não tem margem. Eu não sei como é hoje, né? Talvez hoje seja melhor, mas na minha época era assim. Mas assim, ainda... Desculpa. Eu vou me ganhar um dinheirinho. Eu comprei um apartamentinho de 2 quartos fazendo isso. Isso aí. Comprei um apartamentinho de 2 quartos fazendo isso. Não, bom demais. Muito. Aí você ficou quanto tempo trabalhando com roupa? Mas aí eu fiquei quase 5 anos. Na verdade, fiquei 5 anos, né? Caramba. Trabalhando por conta própria. E nesse tempo, meu pai entrou no mercado imobiliário. Uhum. Só que o escritório do meu pai, você lembra muito bem, era pequenininho e tal. E ele me convidou para trabalhar. Ele me convidou em agosto. Eu falei, poxa, pai, meu negócio tá tão redondinho e tal. Ele falou, rapaz, o mercado tá me convidando. Eu não quero crescer sozinho e tal. Aí chegou em dezembro, eu falei, ó, as fábricas param agora. Eu vou... Nesse tempo que ela parou, eu vou trabalhando com o senhor. Se eu ver que tem perfil, se eu ver que tem perfil, tudo certo. Agora, o mais interessante é que eu aceitei esse desafio por alguns motivos. Um deles é que eu casei, né? Inclusive a Tayane, ela viajou comigo 1 ano noiva. Ela já viajava comigo e depois casou também. Trabalhou comigo mais um tempinho até engravidar. Na verdade, até ganhar, porque ela viajava comigo, barrigudona, carregando bolsa. Mas aí já tava melhor a situação, né? Que isso aí já não ia de golzinho, isso aí é de Vectra, né? Mas aí, poxa, eu já tinha 5 anos de estrada, né? Então ela me ajudou também. Pelo menos não dormia mais no carro. Não, a gente dormia no hotel. O hotel era fraco ainda, mas a gente dormia. Mas acabou me ajudando muito. Então, primeiro, é que... Poxa, eu tinha o sonho de ver minha menina andar na primeira vez, aquele negócio todo. E a estrada não me permitiria isso. E o outro fator foi, de fato, meu pai, cara. Meu pai me ajudou demais. Me ajudou demais. Por quê? Eu comprei o apartamento. Eu fiquei sem carro, dei meu carro de entrada. Meu pai tinha acabado de comprar um Agile Zero. Eu tenho 2 coisas que quero falar sobre isso. Um Agile Zero. E ele comprou o carro, me emprestou. Sem andar nele, ele não andava no carro. Depois eu fui trabalhar com ele, com meu pai. Eu andava no carro. Até o ponto, vou dizer 1 ano, porque eu trabalhei com meu pai durante 6 meses, eu falei assim, ó, eu tenho minhas despesas fixas, né? Eu preciso comer e beber, a Tayane precisa ir no médico todo mês e tal. Na época era R$2.500. Eu falei, R$2.500 eu vou pagar minha despesa. Só que eu esqueci, rapaz, que eu gostava de tomar uma cervejinha. Eu esqueci que eu gostava de pedir um lanche, então eu só vivia no Vale. Foi 6 meses que eu tive de salário. Deu 6 meses, eu falei com ele, ó, já entendo do processo, tira meu salário e eu quero comissão. E aonde ele começou a me pagar, na época, 30% de comissão sobre as vendas. Eu acho que no primeiro mês eu fiz 10 vendas. Cara, posso interromper? Só abrir um aspas aí. Pode. A gente vê todo dia, pelo menos assim, hoje em dia até menos, talvez até pelo nosso ciclo de amizade, mas eu tinha isso na cabeça, assim, a gente vê direto todo mundo querendo salário fixo, salário fixo, salário fixo,
E você foi ao contrário. Você tinha um salário fixo, de vez de você pedir pra aumentar o salário fixo, mesmo com a sua esposa, com menina nova, com criança, vocês, né, com neném, com as suas despesas, você falou, não quero salário fixo, quero comissão. Cara, o salário fixo, assim, pensamento meu, eu respeito todo mundo, mas ele te aprisiona, cara. É aquilo ali e pronto. E você, quando você sabe do seu potencial, e mais do que saber do seu potencial, porque tem muita gente que sabe do seu potencial, mas não vai. A gente falou lá no início, né? Que eu sou o cara que gosta de executar. Uhum. Eu acho que Thales Gomes fala isso, né? Ideias boas vale 50 centavos, A uma bacia bacia. cheia. Uhum. Você tem que ter ideia, mas você tem que executar. Então, eu, além de confiar no meu potencial, eu tinha força de execução. Uhum. Eu sou aguerrido. Eu quero, eu vou, né? Faço as coisas acontecer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, pra mim, foi maravilhoso. Aí, nós ficamos lá, eu acho que... Rapidinho você vendeu 10 apartamentos. Não, primeiro mês. Primeiro mês. Menos de um ano, o mercado já deu aquela olhada pra nós. Eu lembro que eu falava com meu pai assim, pai, eu não quero ser a última opção, cara. Quero que o cara acorde de manhã e fale assim, ó, eu vou comprar, na época era Petaf, eu vou comprar lá na Petaf. Antes, deixa eu ser chato mais uma vez, mas eu acho que é importante pra quem tá ouvindo. Eu acho que muito corretor, até talvez tá iniciando, vai ouvir. Senão você vai passar e você não vai falar. Como que você vendeu esses 10 apartamentos? Porque você já vai passar depois pra abrir a Petaf. Mas é loucura, cara. Lá na BR. Eu vou falar nisso. O meu jeito era assim, não existia, nem lembro se existia WhatsApp, mas eu acho que não. Não, acho que não. E não existia Ou tava começando. Facebook nem Instagram. Não existia isso, né? Então, qual que era a minha forma? Eu pegava a pastinha, né? Às vezes o portfólio do cliente ali, o álbum, o projeto do prédio. E eu lembro, por exemplo, que eu cheguei no Cicobi. Eu falei assim, mandaram vir cá, dizem que tem um rapaz querendo comprar apartamento aqui. Eu vim vender oportunidade, você tá doido? Aí a pessoa fala assim, alguém querendo comprar? Rapaz, o pessoal falou, eu quero comprar um apartamento 2 quartos, vai lá no Cicobi. E como chegou essa oportunidade, um apartamento de 2 quartos, tal lugar, o cara vai dar só isso de entrada, vai ser isso aqui? Eu falei assim, não, vou lá que eu vou apresentar quem vai comprar, mas eu não tô lembrando o nome dele. Na hora que eu falava isso, a pessoa que tava me entendendo falou assim, rapaz, ninguém falou não, mas eu acho que fulano de tal tá olhando. Mas me fala mais. Eu lembro que no Cicobi eu vendi 5 apartamentos. Depois você foi na Erinja, né? Depois eu fui na Erinja com o mesmo discurso. Cheguei na menina e disse, tem um rapaz, esqueci o nome, qual que é o nome mesmo, senhor, que tá querendo comprar apartamento? Ai, meu Deus, me ajuda, eu falava com ela. Será que é fulano de tal? Eu acho que é ele mesmo. Chamei pra mim. E assim aconteceu. Cara, isso é tão bacana, porque a gente foi na palestra até do Guilherme Machado. Eu sei que os tempos mudaram, né? Hoje em dia é um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Todo mundo quer lead, cara. O cara fica doido com lead. Aí não vai, né? E não vai pra cima. Não vai pra cima, não adianta, cara. Na verdade, a internet, ela veio pra ajudar. O que as pessoas confundem? Que ela veio pra resolver. Ela não veio pra resolver, cara. A internet não vai fazer a venda pra você. Ela veio te ajudar a vender mais. Ela não veio pra substituir o trabalho. Bom, eu tô nesse mercado tem 10 anos. A maioria das vendas que eu faço não são produzidas por leads. Exatamente. Faço muita venda de lead? O escritório? Faz. O escritório, né? O escritório. O escritório, porque... Faz porque a gente não faz. A gente é um compromisso nosso com os meninos, né? A gente cria muito indo atrás, né? Com os meninos não, vou respeitar o Sebastião com os colaboradores. Mas aí, o que ocorre? Aí você falou, quero ser a primeira opção. Eu não quero mais ser assim... Poxa, hoje a pessoa só vem na gente se conhecer, é uma coincidência. Então, vamos abrir alguma coisa maior e tal. E na época, o engraçado, Laio, que nós enfrentamos uma objeção da minha mãe. Porque meu pai tinha uma visão muito clara. Só que meu pai é temperamental e eu também temperamental. Ela tinha medo do choque. Uhum. E mais do que isso, ela tinha um outro medo. Que é, meu pai, quando saiu da confecção, ele saiu querendo descansar. Então, minha mãe almejava por esse descanso, viagens. E ela tinha medo do mercado fazer o que fez, de fato. Porque engoliu ele e ele entrou dentro da cabeça. Mas a minha colaboração no nascimento da Petaf, ela foi muito pequena. Talvez eu fui quase um coach, só um incentivo. Porque financeiramente, ideia, os valores, todos foram do Timóteo. Todo mérito é dele, nesse ponto, tá? Todos méritos. Inclusive, volto a falar, no que eu sou também é. Um detalhe voltando lá atrás.
Depois de casar, trabalhando por conta própria, eu descobri que aqueles R$ 25 que eu recebi e que aqueles 50, depois R$ 60 que eu recebia, não era salário. Meu pai, ele não queria dar mesada. Ele chegava às pessoas e falava assim, deixa meu filho trabalhando, dá serviço pra ele, que eu vou vir cá pagar o salário. Ó, que bacana. Foi a forma que ele teve de me educar. E quem dera se todo mundo, não tô falando que eu tive a melhor educação do mundo, mas eu aprendi a trabalhar. Quem dera se todo mundo recebesse essa mesma educação. Sou muito grato por isso. Outro detalhe importante. Depois de 1 ano com meu pai, 6 meses de venda, eu falei assim, pai, vou comprar um carro. Ele falou assim, tá aqui o Agile pra você comprar. Lojista paga tanto. Você pode ficar com o mesmo preço do lojista. Bicho, ele nunca deu uma volta no carro. Ele comprou o carro pra me usar. Pra mim trabalhar. Ele não me dava dinheiro, ele me dava ferramenta. Porque ele tinha outro carro. Ele tinha, obviamente. Aí eu peguei e falei assim, também não aceito te pagar o preço de lojista. Eu vou te pagar o preço de mercado. Meu senso de justiça bateu e paguei ele o preço da tabela dele na época. Tá? Então, eu talvez seja o papel do pai, mas muitos não teve essa oportunidade. Eu não nasci em berço de ouro, mas eu nasci num berço de muito privilégio, de ensinamento, que é trabalhar, pagar as contas, ser honesto, né? Não dá motivos quanto à honestidade dos seus valores as pessoas falarem de você, tá? Então... Eu lembro nessa época aí que vocês queriam abrir a imobiliária, eu ainda trabalhava lá no Rio, né? E talvez foi uma entrevista, né? Porque eu apresentei pro Paulo, todo mundo sempre fala, conhece o Paulo como um ótimo negociador e muito conservador nos investimentos. E provavelmente com a sua ajuda também nos bastidores, né? Não porque eu pedi, mas porque você enxergava que era necessário. Mas eu lembro que eu consegui vender um site por R$7.000. Cara, olha que loucura. R$7.000 em 2012, será? 2012, cara. Pra Petaf na época. Então foi muito bacana. E aí foi como você chamou. Eu falei, Léo, eu não sei vender imóvel, não. Ele falou, não, cara, a gente... sabe aquela frase clichê, né, que todo mundo fala, contrate caráter, treine habilidades? É exatamente o que aconteceu ali, né? Era uma equipe muito boa, todo mundo de confiança, de caráter, e que começou. E não foi fácil não, cara. E o Paulo, o Léo também, hoje em dia, principalmente quem trabalha com a gente, quem vê o Léo muito calmo, muito manso. Na época, o Léo era a pressão, hein? Nossa, talvez até pela responsabilidade que tinha nas costas. Poxa, chamou, meu pai tá tudo dando certinho aqui na pracinha. Eu chamo pra montar um escritório, no mínimo, eu vou falar em metragem quadrada, talvez eu vou estar errado, cara. Mas no mínimo, Léo, umas 15 vezes maior. Porque quanto que era um ponto? Lá em cima eram uns 400 metros. Muito, no mínimo 15 vezes maior. Lá era 300 metros, eu acho. Cara, 300 metros, e lá embaixo era muito pequeno, então eu senti a responsabilidade. Eu lembro, fez projeto com arquiteto, fez totem, uma placa, foi um investimento alto, cara, muito alto. E então era a pressão do Léo e a pressão do Paulo também, cara. Tem uma história muito engraçada que eu já contei isso até pros meninos aqui. No primeiro dia o Paulo chegou pra gente e falou assim, ó, lançamento aqui, a abertura, 5 horas, eu quero todo mundo aqui. Quando eram as 3 horas, ele falou assim, Lai, você que é bom nesse negócio de computador, você consegue fazer um negócio pra mim aqui, rodar as construtoras apresentando? Ô Paulo, é difícil, cara, mas vou tentar pra você aqui. E graças a Deus eu sou muito proativo e quero agradar, sempre tô fazendo. Só que aquilo tomou muito meu tempo, Léo. Já te contei isso? Ah, lógico. E aí, tomou muito meu tempo, eu tô fazendo. Quando faltavam uns 15 minutos para 5 horas, a gente tinha marcado 5 horas. Eu consegui acabar. Peguei, coloquei tudo em pendrive, tive que procurar pendrive que não tinha para todas as televisões, coloquei todas as televisões. Na hora que tava rodando, faltava 10 minutos para 5. Ninguém mais, eu sozinho na Petaf. Todo mundo indo tomar banho. E aí eu fui para casa, morava no Júlio Bueno. Desci correndo, tomei banho, voltei, era tipo assim, 5h10. Na hora que eu pisei, o Paulo falou assim comigo, olhando no meu olho. 5 horas é 10 para 5, tá, Laio? Eu falei assim, ô Paulo, mas eu tava fazendo uma coisa que você pediu do PDF. Aí ele falou assim, 5 horas é 10 para 5. E virou as costas. Cara, nunca mais eu esqueci aquilo, cara. E é uma coisa que a gente leva, né? Eu acho que compromisso com horário tem que ser muito... Uma coisa que tem que ser muito firme. E não só com a gente, mas com o cliente, né? A gente já viu algumas situações de... Graças a Deus, até nossas não, mas a gente já viu situações de clientes reclamando com a gente
que tinha ido ver um apartamento e o corretor deixou a pessoa esperando. Eu acho que é o mínimo, cara. A gente tem um manual de atendimento aqui, no manual tá lá. Se o apartamento não tem ninguém, chegue antes, abre as janelas, espere o cliente, vê se tá tudo certo. Se tem gente, marca com antecedência, porque principalmente hoje em dia o tempo é muito valioso. Mas aí, Léo, eu lembro que você falou assim comigo, pelo menos em particular, acredito que deve ter falado com todo mundo. A compra de um imóvel é uma compra muito séria e demora, aquele clichê todo também que a gente já sabe. Então vocês podem ficar tranquilos, trabalhem, mas não preocupem na venda de começo. Correm atrás em atender, em tudo, mas tira aquela coisa que é a pressão de fazer a primeira venda. Eu lembro que no primeiro mês eu fiz 3 vendas também. Foi bênção também, foi bem bacana. Justamente, porque, inclusive é o que eu falo até hoje, né? Se você enxergar o seu cliente como um cifrão, ele vai sentir isso, cara. O cara que for trabalhar com venda de imóvel pensando na comissão, no que ele vai receber, ele não vai ser bem sucedido, focado no dinheiro. Ele de fato... Por isso, assim, que a barreira de entrada é muito baixa e todo mundo entra, cara. Todo mundo entra no mercado. Agora, é poucas pessoas que ficam. Você pode, inclusive, encontrar pessoas que têm outras profissões e querem fazer biquinhos, o que é, inclusive, errado se não tiver o registro, mas não vou entrar nisso. Mas pessoas que vivem, de fato, só da comissão, só da corretagem do trabalho de uma imobiliária, são poucos. Poucos que ficam, porque... Tem a ver com propósito, cara. Se o cara não tiver esses valores dentro dele, ele não vai ser. Quando eu falei que o mercado imobiliário me mudou muito, é porque o mercado imobiliário não aceita mentira, cara. Não que eu era mentiroso, eu tinha vício de vendedor. Vício de vendedor, faz a vendinha aqui e tal, acha que não vai fazer mal. O mercado imobiliário não aceita isso, cara. Ele expulsa esses caras. Então você chega e fala assim, que cozinha grande. Porra, se a cozinha é pequena, como você vai falar que é grande? A localidade não é existe boa. isso. Cara, tá vendo a localidade, cara. Então ele é um trabalho muito mais de gerar valor, gerar confiança, do que o cara sentir que você tá ali querendo ajudar ele a fazer o melhor negócio possível, né? Transformar a vida dele através daquele negócio, né? E que aquele negócio seja bem sucedido. Eu acho que o papel do corretor hoje, para ele conseguir uma excelência, porque você falou assim, muitos entram, muitos saem, poucos realmente vivem. Agora, poucos desses poucos vivem e vivem bem, né? Poucos desses poucos vivem bem. E, né? Esse daí é o famoso 10% dos 30? Como é que é 10% dos 10? O que o Ricardo passou? Tem uma conta assim, né? Tem. Não sei se é 10% dos 10. E vai só diminuindo, porque não é fácil mesmo, cara. Mas o papel do corretor é exatamente isso. Teve uma época que era o vendedor, depois passou pro apresentador de imóvel. Hoje em dia é quase que Gestor de relacionamento. Exatamente. E você conseguir entender o que o cliente quer, porque muitas vezes ele nem sabe o que quer. Nem sabe. Não é? A grande maioria das vezes. Na verdade, a gente tem a obrigação, ou talvez a missão, não vou dizer obrigação, mas a missão de ajudar as pessoas a resolverem um problema. Por que resolver um problema? A pessoa, quando ela sai para comprar um imóvel, não é porque ela acorda e fala, vou comprar um imóvel. Ela tem um problema por trás. Se é o cara que está com dinheiro parado, ele está com medo de perder o dinheiro dele para inflação, ele está querendo defender o patrimônio dele. Ou seja, ele tem um problema. O dinheiro parado ali é um problema. Ou o cara que está casando não quer pagar aluguel, o aluguel para ele é um problema. Ou tem um novo filho vindo. Um novo filho vindo, o apartamento está apertado, e aquele apartamento apertado vai gerar um estresse dentro da casa. Ele tem um problema para ser resolvido. Trocou de emprego, o apartamento está longe. Exatamente. Vários. São N situações que envolvem, na verdade, existe os laços de negócio, mas existe os laços emocionais. E compreender eles é o que fará a diferença depois no final, sabe? Tem gente que chega e fala, quer comprar um apartamento de 2 quartos. Aí o corretor pega e mostra todos os apartamentos de 2 quartos que existem no portfólio dele. É errado, na minha opinião. Também acho. Respeito todo profissional trabalha do jeito que achar que deva trabalhar. Eu já sou, você quer comprar por quê? Aonde? É pra você morar? É pra investir? É entrar dentro da história, se conectar com a história do cara e tentar proporcionar dentro da história aquilo que de fato vai fazer sentido para ele. É tão bom quando a gente vê alguém que a gente admira, principalmente do mercado, fala uma coisa que
vai de encontro que a gente acredita, né? A gente teve em BH num treinamento do Ronaldo Dantas, do MyBroker. Ele falou um negócio, cara, que eu fiquei muito feliz, porque exatamente ele falou: a minha maior felicidade é quando na conversa com o cliente eu consigo descobrir que um imóvel é para ele, ele vai em um imóvel faz proposta, em um imóvel faz a venda. Isso aí. É sinal que você se conectou com a história dele. Agora falando um pouquinho da Leonardo, né? Vamos dizer assim. Porque a Leonardo, ela já não é mais o Leonardo, né? Ela é uma empresa, ela tem vida própria, né? Sobrevive, vou dizer assim, inclusive sem a minha presença, com certeza. Mais ou menos. Com certeza. Mas o processo de transição, ele não foi um processo de transição que eu amei, não. Mas que foi muito bom no final. O meu pai, ele quis descer o morro, né? Porra, ele teve um problema de saúde na época, ficou um tempo afastado, depois voltou e depois falou: eu não quero isso não, você quer crescer e eu não quero crescer e tal, e eu vou dar um tempo. E ele falou: fica com a Petaf, porque lá em cima a gente estava numa condição de sócio. Eu falei: não, Petaf é Paulo Timóteo Alves Freitas. Amanhã o senhor pode querer voltar, como que o senhor vai voltar se eu ficar com isso aqui? E a gente dividiu tudo que tinha lá e eu abri a Leonardo Freitas, né? E não foi o processo que eu mais amei, é justamente porque eu amava trabalhar na presença dele, né? Na hora que o trem endurecia, chegava o rei. Então, assim, pra mim foi um desafio. Eu falei: pô, agora eu tô sozinho agora. Tô sozinho de novo, né? Igual a época de estrada, né? Eu lembro que na época de estrada teve uma vez, rapaz, que eu parei debaixo de uma árvore numa quarta-feira. Não tinha vendido nada, bicho. Chorei. Vim no médico. Minha mãe tem problema com depressão. Aí falou assim: ó, você tá com pré-depressão. E me chamou remédio, cara. Aí eu fui atender uma cliente lá em Santa Rita do Itueto. Na hora que eu fui tomar remédio na frente da cliente, a cliente falou assim, depois de um tempo, falou assim: rapaz, um menino bonito, menino não sei o que, igual você. Vai tomar remédio sendo feliz, você não precisa disso não. Eu falei: mesmo, não preciso desse trem não. E joguei a carteira no lixo, lembro disso como se fosse ontem. Mas por que eu tô querendo enfatizar? Porque a vida sozinho, ela é muito difícil, né? Então eu vou ficar sozinho de novo e tal. Mas acabou que pro meu crescimento foi bom demais, cara. Porque o Laio, ele contou a história de quando ele tava na Petaf, mas o Laio saiu. Ele foi trabalhar numa outra empresa que, inclusive, ele falou que é parceira nossa hoje, né? Que fez um vídeo que nós vamos lançar dia 7. E representa os maiores escritórios de arquiteturas do país e agora internacional, né? É muito forte, inclusive. Depois eu até aconselho vocês verem lá Arquidoc no YouTube. Muito bacana, são muito profissionais. Referência hoje, né? No segmento de arquitetura, de vídeos para arquitetos. E o Live somou muito, inclusive na vinda do Augusto para cá, ele fala que grande parte do crescimento da empresa pela participação e contribuição que o Laio dava lá. Mas a verdade é que a Leonardo começou a crescer tanto que eu comecei a não dar conta de novo. Eu olhava no meu olho o dia todo, aqui, a pressão pulando o tempo todo, já não estava dando conta mais. Foi aonde que a minha história se cruzou com a do Laio mais uma vez. Chamei o Laio para trabalhar, falei: Laio, agora a minha proposta foi diferente, porque a proposta lá atrás foi dar um tapa na miséria. Eu não precisa cortar, não, pode deixar com a minha gíria mesmo, tá? Eu cheguei pro lá e falei: você quer se fuder na vida? Eu falei com ele de jeito. Você quer tomar, mas tomar bonitinho, você quer dormir mal, você quer se lascar, você quer engordar 15 quilos. Você quer engordar 15 quilos, você quer se fuder. Eu falei: por quê? Eu falei: se você quiser, eu vou te colocar na condição de sócio aqui do escritório, te dar participação, e você vai me descansar, bicho. Se eu falar que eu quero viajar um mês, eu vou viajar um mês. Se eu quiser chegar meio-dia, você não vai me ligar porque eu tô chegando meio-dia e eu quero que você se foda. E ele falou: deixa eu conversar com a minha esposa, porque eu não sei se vocês sabem lá quem manda. Fala baixinho, é a esposa dele. Aí, de tarde ele foi e mandou pra mim, quando te convidarem pra entrar no foguete, não pergunte qual é o assento. Exatamente. Né? Tô junto com você. Na verdade, eu fui meio burro na hora. Falei: como assim? Aí ele mandou: tô com você. Mas é verdade que eu fiquei quanto tempo já sem vir no escritório? Eu fiquei um mês, já cheguei meio-dia, não dá. A verdade é que com a vinda do Laio, o escritório continua crescendo e cresceu muito e vai crescer muito, se Deus quiser. Então, daí nasceu lá atrás a Leonardo Freitas. Achei que colocasse meu nome na época iria diminuir um pouquinho desse impacto
que uma empresa precisa para o tempo de maturação e, de fato, acho que foi um acerto, né? Isso aconteceu. E nós estamos aqui hoje inaugurando mais um novo projeto, né? E muito felizes por isso. E eu tenho certeza, com a ajuda de vocês, né, nos prestigiando, hoje está sendo um papo bem descontraído sobre a gente, né? Eu acho que esse papo sobre a gente, ele vai gerar pode gerar uma conexão com vocês também, sabe? Poxa, eu quero ouvir aqueles dois gordinhos. Né? E parece que não, mas nós dois não combinamos, viemos de preto, porque preto emagrece. Mas a gente quer... Eu devo ter só umas 20 camisas dessa preta. A gente quer fazer isso de forma muito autêntica, de como nós somos mesmo, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos erros, defeitos, mas trazer uma verdade sobre aquilo que acontece no nosso mercado, a nossa forma com que a gente enxerga isso, e trazer outras visões, outras perspectivas, né? Vão ter pessoas aqui, né, que são empresários da cidade, que eu tenho certeza que vocês têm muita vontade de ouvi-los, porque a história deles pode inspirar a sua história, né? Então vai ser esses bate-papo longo, bate-papo sobre a vida, o que o cara faz mesmo no fim de semana dele, quando ele não tá trabalhando, o que existe atrás daquela capa de herói, capa de empresário, né? Nós falamos um pouquinho da gente aqui, tem muita coisa, nós vamos ficar aqui um dia inteiro, se deixar, né? Mas como a gente tem o nosso outro ofício, a gente não vai conseguir. Mas, como eu falei no início, eu ia falar com o Lai. Falei lá, eu vou falar assim, bom dia. Aí ele fala assim, não, você não sabe a hora que o povo vai estar assistindo. E como a primeira gravação não está sendo ao vivo, é você que está assistindo aí, a gente já agradece, né, por nos dar esse privilégio aí, e é algo que eu acredito que vai ser muito importante para nós, para nossa comunidade, né, para Manhuaçu em si e para a região. E pro nosso crescimento também, né? A gente todo dia encontra com esses empresários que você falou, com os consultores que você falou, mas talvez aqui vão surgir assuntos e a gente também não sabia, vai ser bom pra gente. Apesar que a gente tem um atendimento muito tranquilo e a gente cria uma certa amizade com todos eles, então é bem bacana. Mas só pra voltar aqui, eu lembro que você me chamou, eu não te mandei mensagem não, acho que eu te liguei, só que você tava no Cantina. Eu tava no Cantina. Tava uma barulhada danada, aí eu falei a frase... suco de uva. Aí eu... Suco da confusão. E aí, mas foi bom. E sabe um engraçado que eu nem te contei? É o seguinte, eu falei que eu ia conversar com a Duda, né? Porque a empresa tava passando por uma transição. E no momento tava com a dificuldade. Por quê? O meu custo de ir para até a empresa, que era em São Paulo, era muito alto. O financeiro da empresa, inclusive, era o Vitor. O Vitor chegou para mim um dia e falou assim, Laio, você sabia que você custa para a empresa R$13 mil? Eu credo, cara. Aquilo já me desanimou. Então eu fiquei naquela tristeza, naquela angústia de não estar indo para lá, para a empresa. Ficando trabalhando aqui dentro de casa é uma coisa que eu nunca fiz. Então eu estava dentro de casa, trabalhando dentro de casa, ganhando menos do que eu ganhava para render se eu fosse para lá. E aí eu falei com o Léo que eu ia conversar com a minha esposa. Quando eu falei com a Duda, falei, Duda, o Léo me chamou e tal, aí eu tô pensando, falou assim, você vai ligar pra ele agora. Falei que manda. Manda mesmo, nisso aí ela manda, cara, porque ela tava sendo parceira demais comigo, com meus sentimentos, que eu tava angustiado dentro de casa, com o financeiro que não tava dos melhores. Então, assim, foi bom demais, cara. Então, também só tenho a agradecer, cara. Eu agradeço também a confiança, né, porque... Já tinha lá o seu resultado lá e eu já convidei ele pro Vale da Sombra da Morte. E ele aceitou, né? Porque acreditava que a gente estava dando certo, né? E também, não posso deixar também de falar da Tayane, né, cara? A Tayane, talvez, de todas as pessoas que convivem comigo, a Tayane seja a pessoa que mais acredita no potencial. Tudo pra ela, assim... Quando se resume a minha pessoa, ela acha que vai ser fácil. Não, isso aí você vai tranquilo. Isso aí você vai passar fácil. Isso aí não. Vamos tirar a carteira de jet ski lá? Vou tirar a carteira de jet. Não, tem certeza que você vai passar. Não joga essa pressão, não. Então, acreditou o tempo todo. Na época que eu falava com ela, eu falei, tá, e agora? Tal. Ela falou assim, não. E olha só como que são as coisas. Quando eu fui pra Petaf, a Tayane tava grávida da Laura. Quando eu abri ali, a Tayane tava grávida da Alice. Mas aí já foi um outro processo. A gente sabe que. E quando a gente começou o projeto Housecast, a Duda tá grávida. E agora que o projeto Housecast, a Duda tá grávida depois do Lai. Olha que maravilha, cara. Deus, ele
ele é perfeito. Talvez são sinais de que as coisas, de fato... Uma vez você me Não contou dá uma certo. coisa que eu tô agarrado nela. Você falou assim, toda gravidez vem com uma bênção. Toda gravidez vem com a benção. Eu Então- sempre falei isso. Porque a pessoa, na verdade, ela fica grávida, né? O casal, e eles ficam preocupados, né? Como vai ser e tal. E o Lai tava com essa preocupação. Pô, custos, o que vai ser, como vai ser. Eu falei, Lai, fica tranquilo, porque toda gravidez, ela de fato, ela vem com uma benção. Isso aí, E cara. talvez essa benção seja o Housecast. Então, muito obrigado, né? Eu acho que a gente vai encerrar lá. Vamos, Vai, né? né? Muito obrigado por Precisa liberar. estar nos permitindo entrar, né, aí na tela de vocês, conversar um pouco. Vou pedir desculpa, porra nenhuma, faz desculpa pelas falhas. Não repare as falhas. É isso mas aí, nós vamos melhorar. Beleza? E o próximo a gente já vai trazer um... A gente nem convidou ele ainda, né? Não, o próximo vai ser top. Nós Mas a gente vamos vai trazer soltar um construtor que a gente gosta muito, tem um... A gente gosta de todos, né? Todos têm uma história muito peculiar. Agora esse a gente acha que ele é o... Os outros não vai ficar com ciúme não, né? Mas ele é muito top. O cara tem uma sabedoria e por estar pertinho da gente aqui, eu acho que a gente convive Já muito. tá falando quem que é o cara. Meu Deus do céu. Então a gente gosta muito dele e aprende demais com ele. E eu queria também, encerrando aqui, fazer um agradecimento especial ao Mega Vídeo, cara. Ao Clóvis do Mega Vídeo, que Ele nunca mede esforço, Nunca mede né, cara, esforço. pra nos atender. é um grande parceiro nosso, cara. Grande parceiro nosso mesmo. E quem sabe a gente não vai alavancar. A gente já teve conversas de outros projetos juntos e que não foi pra frente, nem pra um lado nem pro outro, mas quem sabe nós vamos estar de mão dada aí num novo negócio. Sim. Beleza? Tamo junto. Abraço. Contrate o Clóvis. Valeu.